Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 11 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São João 23, Papa. São João 23, ele nasceu no dia 25 de novembro de 1881 em Soltimonte, diocese da província de Bérgamo, na Itália. E nesse mesmo dia, ele foi batizado com o nome de Ângelo Giuseppe. Ele foi o quarto de 3 irmãos, nascidos numa família de camponeses. Ao seu tio Xavier, ele mesmo atribuirá a sua primeira e fundamental formação religiosa. O clima religioso da família e a fervorosa vida paroquial foram a primeira escola de vida cristã que marcou a sua fisionomia espiritual. Ingressou no seminário de Bérgamo, onde estudou até o 2º ano de teologia. De 1901 a 1905, ele foi aluno do Pontifício Seminário Romano. Nesse tempo, prestou, além disso, 1 ano de serviço militar. Recebeu a ordenação sacerdotal a 10 de agosto de 1904 em Roma, e no ano seguinte foi nomeado secretário do novo bispo de Bérgamo, Dom Giacomo Maria Tedeschi, acompanhando nas várias visitas pastorais e colaborando em múltiplas iniciativas apostólicas. Às vezes, era também professor de história eclesiástica, patrologia e apologética. Foi também assistente da Ação Católica Feminina e pregador muito solicitado. E ele era muito solicitado, pela sua eloquência, elegante, profunda e eficaz que ele tinha. Naqueles anos, aprofundou-se no estudo de 3 grandes pastores, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales e o então beato Gregório Barbarigo. Após a morte de Dom Giacomo Tedeschi, em 1914, o padre Roncari, ele prosseguiu o seu ministério sacerdotal dedicado ao magistério no seminário e ao apostolado, sobretudo entre os membros das associações católicas. Em 1915, quando a Itália entrou em guerra, ele foi chamado como sargento sanitário e nomeado capelão militar dos soldados feridos que regressavam da linha de combate. No fim da guerra, abriu a Casa do Estudante e trabalhou na pastoral dos jovens estudantes. Em 1919, ele foi nomeado diretor espiritual do seminário. Em 1921, teve início a segunda parte da sua vida, dedicada ao serviço da Santa Igreja. Tendo sido chamado a Roma por Bento XV, como presidente nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a Propagação da Fé, percorreu muitas dioceses da Itália, organizando círculos missionários. Em 1925, o Papa Pio XI nomeou visitador apostólico para a Bulgária e elevou a dignidade episcopal. Tendo recebido a ordenação episcopal a 19 de março de 1925 em Roma, ele iniciou seu ministério na Bulgária, onde permaneceu até 1935. Ele visitou as comunidades católicas e cultivou relações respeitosas com as demais comunidades cristãs. Atuou com grande solicitude e caridade, aliviando os sofrimentos causados pelo terremoto de 1928. Suportou em silêncio as incompreensões e dificuldades de um ministério que era marcado pela tática pastoral de pequenos passos. Consolidou a sua confiança em Jesus crucificado e a sua entrega a ele. Em 1935, foi nomeado delegado apostólico na Turquia e Grécia. Monsenhor Roncalli trabalhou com intensidade ao serviço dos católicos e destacou-se pela sua maneira de dialogar e pelo trato respeitoso com os ortodoxos e os muçulmanos. Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial, ele encontrava-se na Grécia, que ficou devastada pelos combates. Procurou dar notícias sobre os prisioneiros de guerra e salvou muitos judeus. Em 1944, Pio XII nomeou núncio apostólico em Paris. Em 1953, ele foi criado cardeal e enviado a Veneza como patriarca, realizando ali um pastoreio sábio e empreendedor,
e dedicando-se totalmente ao cuidado das almas, seguindo o exemplo de seus santos predecessores, São Lourenço Giustiniani, primeiro patriarca de Veneza, e São Pio X. Depois da morte do Papa Pio XII, ele foi eleito Sumo Pontífice a 28 de outubro de 1958 e ele assumiu o nome de João XXIII. O seu pontificado, que durou menos de 5 anos, apresentou ao mundo como uma autêntica imagem de bom pastor. Mesmo ele era assim manso, e atento, empreendedor e corajoso, simples e cordial, ele praticou cristamente as obras de misericórdias corporais e espirituais, visitando os encarcerados e os doentes, recebendo homens de todas as nações e crenças e cultivando um extraordinário sentimento de paternidade para com todos. Convocou o Sínodo Romano, instituiu uma comissão para a revisão do Código de Direito Canônico e convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Visitou muitas paróquias da Diocese de Roma, sobretudo as dos bairros mais novos. O povo viu nele um reflexo da bondade de Deus e o chamou Papa da Bondade. Sustentava um profundo espírito de oração e a sua pessoa, iniciadora de uma grande renovação na Igreja, irradiava a paz própria de quem confia sempre no Senhor. Ele faleceu depois de muito sofrimento com um câncer no estômago no dia 3 de junho de 1963. São João 23, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.